Alô, alô pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Tecnois e eu vou continuar falando sobre testes, TDD e Jest, só que dessa vez eu vou falar sobre testes assíncronos. Então no outro vídeo eu falei sobre testes, a gente fez aqui umas funçõezinhas de concatenar string, a gente tinha aqui os testes dessas funções, né? E se a gente rodar esses testes aqui, ó, vou rodar novamente só para conferir aqui que a gente estava tudo funcionando. Papá, ali ó. Tá, tem um teste aqui, peraí. Tá. É porque eu já criei aqui, ó, uma outra classe de teste que eu chamei de indexAsync e uma classe de teste que não tem teste nenhum, por isso que ele deu esse erro aqui. Então o que eu quero fazer agora é testar um código que é assíncrono, ou seja, é um código que vai demorar para ser executado. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou fazer aquele require de sempre, vou chamar de const lib igual a require barra indexAsync, certo? E aí eu vou criar o meu primeiro teste. Vou fazer o teste do teste assim. Então vamos supor que eu tenho uma função que ela é assíncrona. Ela demora 3 segundos para chamar um callback, por exemplo. É uma função que eu passo um callback e aí ela demora alguns segundos e aí ela chama o callback passando um parâmetro para esse callback, né? E eu quero testar se esse parâmetro que foi passado está correto ou não, né? Então vamos chamar de, sei lá, async callback. E aí vai ser o seguinte, então eu vou criar minha função de callback aqui, vou chamar ela de, ela recebe um parâmetro, certo? E aí eu quero verificar, né? Quando ela for chamada, eu quero ver se, eu vou fazer um expect aqui, se o param é igual to be, sei lá, eu vou inventar um parâmetro aqui, 9, por exemplo. E aí eu vou fazer a chamada da biblioteca, da função. É uma função que recebe 2 parâmetros, que eu vou inventar agora. É uma função que demora 3... Então, chama depois de 2 segundos. Então eu vou chamar ela de chama depois de 2. E o que ela chama? Então ela tem 2 parâmetros. Um é o parâmetro da função que ela vai chamar depois de 2. E outro é a função que ela vai chamar depois de 2. Ou seja, o callback. Certo? Então, essa aqui é a minha função chama depois de 2. Né? Se eu rodar esse teste agora, o que vai acontecer? Ele falhou porque a chama depois de 2 não existe, obviamente, né? Não é uma função. Então vamos lá, TDD, lembra disso, né? Então vou criar a função aqui, chama depois de 2. Por enquanto eu vou ela passar o parâmetro e o callback aqui, como 2 parâmetros da função. Não vou fazer nada com ela e vou exportar, jeito de sempre, exports igual chama depois de 2. Pronto, vou rodar. Vamos ver se ele vai passar agora. Passou. Mas que estranho. Por que ele passou? Porque ela não faz nada, não passou por aqui, então não chamou o callback, obviamente, né? Então eu tenho que fazer a minha função agora. Então a minha função ela vai setTimeout, ou seja, lembra da setTimeout? É uma função do JavaScript que eu passo uma função que vai ser executada. Vou criar essa funçãozinha aqui. E ela vai ser executada depois de 2 segundos. Tá? E aí o que essa função faz? Ela simplesmente chama o callback passando o parâmetro que eu criei ali. Beleza. Vou rodar agora. Então, supostamente, esse teste deveria passar, certo? Vamos ver. Passou. Passou. Mas tem um problema, gente. Vamos supor que eu mude o parâmetro aqui. Vou colocar 5. Passou também. Ué, por que passou se a minha função está verificando uma coisa e é outra coisa? Porque o que acontece é o seguinte, para você testar uma função de callback assíncrono, você precisa dizer para o Jest quando
a função terminou. Porque senão o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, ele vai fazer essa chamada aqui, vai entrar aqui, vai passar por isso aqui e não vai retornar nada, nem vai chamar o callback, vai chamar só depois de 2 segundos, mas o teste já terminou, já passou e ele passou. Então eu preciso deixar chamado esse done, quando eu passo esse parâmetro done aqui em cima, quer dizer o seguinte, eu estou implicitamente dizendo para o Jest, ó, você só termina esse teste quando você chamar a função done. Então você vai aguardar a função done ser chamada. Então eu vou passar como parâmetro a função done e vou executar ela aqui no final. E agora eu vou rodar o teste e vocês vão ver que ele vai falhar, deve falhar. Vamos ver. Rodei aqui, ele vai demorar um pouquinho e falhou, porque ele esperava 9 e recebeu 5. Tá vendo? E você vê que ele demorou um pouco mais para rodar. Por quê? Porque aquela função ela demora 2 segundos. Agora sim, eu vou colocar o valor correto aqui. E aí eu vou rodar novamente os testes. E aí você vê que ele demora mais para rodar. Por quê? Porque a função espera 2 segundos para rodar. Então, de fato, aí você vê que ela demorou aqui, ó, 2 segundos e 10 milissegundos para rodar, enquanto os outros testes foram bem rapidinhos. Porque é uma função que, sei lá, ela é assíncrona, ela demora para rodar. Certo? Vou dar um outro exemplo de teste assíncrono. Por exemplo, quando você tem um promise, né? Lembra do promise? O promise é um objeto que você retorna dizendo, eu prometo que eu vou entregar alguma coisa no futuro, né? E para você ler o que ele entregou, você tem que chamar o then. Então, como é que eu faço o teste no promise? Ó, toda essa documentação aqui, gente, está aqui no site do teste, do Jest. Aqui, um Testing Asynchronous Code. Tá em inglês, mas a gente consegue ler toda essa documentação que eu estou fazendo aqui, ó, todos esses exemplos aqui que eu estou fazendo para vocês, tá? Então eu vou criar aqui uma outra função que eu vou chamar. É uma função, vamos supor que eu tenho uma função que pega os dados de um artista numa API. Por exemplo, eu peguei aqui uma URL aleatória aqui, ó, que é o Swell. Então eu vou pegar aqui, eu vou chamar essa função de getSwell, tá? E ela simplesmente vai usar o Axios. Ah, eu preciso instalar o Axios, então npm install save Axios. Para usar o Axios, que é um framework de chamada HTTP assíncrono. Aí eu vou dar, enquanto ele compila lá, eu vou fazer um const Axios igual a require Axios. Certo? E essa função ela vai retornar um axios.get naquela URL lá. O que ele retorna? Ele retorna um promise. Mas eu não vou, peraí que eu estou fazendo errado aqui, gente. Olha só, comecei fazendo errado, comecei fazendo sem fazer TDD. Vamos apagar isso aqui, vamos começar do zero aqui. Então isso não é TDD. TDD é quando você faz o teste primeiro. Então vou fazer o teste primeiro. O meu teste do Swell. Como é que é esse teste? Eu vou fazer lib.getSwell, certo? Then, lembra que como é assíncrono, né? Então, a gente tem que fazer o then, porque ele vai retornar um promise. E aí eu faço, ele vai retornar um response, certo? E eu espero que o response.data.name seja to be swell. Então, quando ele fizer a chamada da API, eu espero que o nome do dado da resposta seja swell. Vou rodar esse teste aqui. Opa, não é esse aqui, peraí. Isso, vou rodar aqui, novamente o teste. Eu vou só pegar esse teste aqui e esse aqui demora. Eu vou mudar aqui o tempo dele para só, sei lá, 20 segundos, só para ele não ficar demorando toda hora. Ó, getSwell não é uma função. Agora sim. Agora eu vou fazer a função TDD. getSwell, criei a função. Pronto. E vamos rodar de novo. Ele vai dar o próximo erro. Aí ele está dizendo, eu não esqueci de exportar ela aqui, né? getSwell, de novo, mais uma vez. Foi. Cannot read property then of undefined. Por quê? Porque ele não retorna nada. Agora sim, return
Axios.get e aí a URL lá, cadê? Pega aqui. Pronto. Agora sim. Agora a minha função está retornando e está implementada corretamente. E o teste passou. Vamos ver se ele está passando mesmo, porque eu estou desconfiado que eu fiz alguma coisa errada, do mesmo jeito que eu tinha feito antes. Vou fazer um teste aqui. Vou ver se eu colocasse um dado diferente e rodar ele aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Falhou. Ah, não. Ele falhou porque realmente está diferente. Ah, então é isso. Então, funcionou. E é assim que eu testo um teste. Assim que eu faço um teste assíncrono. Então, ele fez a chamada e unhandled promise. Certo? Aqui na documentação, ele fala o seguinte, que quando você testar alguma coisa de promise, é bom que você sempre faça um return na chamada. Você faça um return. Se você não fizer isso, pode ser que o seu teste não funcione, eventualmente, tá? Aqui nesse caso, acho que ele pegou tão rápido que ele acabou funcionando. Então, você dá um return, faz a chamada. E é isso. Então, esses dois exemplos aí de como você testar, fazer um teste assíncrono, com uma função que retorna callback ou com um promise. Você também pode usar, se você quiser, o async await, que é transformar uma coisa que é síncrona em alguma coisa que é assíncrona. Então, olha só, a gente pode fazer desse jeito aqui, né? Como é que faz? Eu vou fazer esse mesmo teste aqui de um outro jeito. Eu vou até copiar ele aqui para ele duas vezes. Então, ele poderia ser assim e ele poderia ser assim. Eu vou colocar um async, uma função assíncrona. E aí, em vez de chamar, eu vou fazer assim, const swell igual get swell await. Né? Então, agora eu não estou mais fazendo as chamadas assíncronas. Eu estou esperando a chamada, que é assíncrona, terminar e já retornar o resultado. E aí sim, eu espero que o swell, ou vamos chamar de response aqui, né, para manter a ordem da coisa. E aí acaba simplificando um pouco, né, a literatura do teste. Então, o que era para ser um teste assíncrono passa a ser um teste síncrono. E vamos ver se ele funcionou. E ele funcionou. Só para garantir, vou botar uma coisa aqui diferente, para ver se eu, por algum motivo, tem alguma coisa que não está funcionando. Ele provavelmente vai falhar, dizendo que ele esperava swell e chegou swell 44. Então, às vezes eu faço essas hackzinhas de pegar um teste e fazer ele falhar de propósito para ver se o que ele está testando, ou se ele, quando esses testes assíncronos, eles enganam, né? Porque eles parecem que passam, mas na verdade ele só rodou, não retornou nada, e aí ficou verde, mas na verdade está falhando, não está nem fazendo as chamadas que eu esperava que fizesse. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência e mandam seus comentários aí, peçam outros vídeos aí que a gente vai fazer, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!